CBN, eleições 2026. Você deseja ser mesário ou está se preparando para uma possível convocação da Justiça Eleitoral? Hoje a gente explica qual é o trabalho de um mesário e tem benefícios nessa história. A minha convidada é a Rosiane Marroque, ela é integrante da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral aqui no Espírito Santo. Bom dia, Rosiane. Oi, Fernanda, bom dia. Me conta um pouquinho mais sobre o trabalho de mesário. Você já foi mesária, Rosiane? Fernanda, você acredita que eu nunca fui mesária? Eu já. E agora você foi mesária? Foi, logo que eu tirei meu título de eleitor. Eu fiquei uns 3, 4 anos como mesária. E aí, você gostou do trabalho? Eu gostava, eu era jovem, né? Achava aquilo tudo tão diferente. Aqui, igual você está falando, a gente recebe muito retorno, tá? Na Justiça Eleitoral, das pessoas que trabalham e trabalham porque gostam, tá? Algumas pessoas nem têm, assim, mais benefícios, né, em trabalhar como mesário, às vezes já aposentou, mas quer continuar trabalhando justamente porque gosta, porque reencontra as pessoas, já trabalha ali naquele local de votação há muito tempo. São muitas histórias, assim, que a gente escuta, tá? Muito bom. Vamos falar um pouquinho, então, de como que é esse trabalho para os nossos ouvintes? Vamos falar um pouquinho. A gente tem, né, as pessoas que trabalham como mesário, e aí a gente usa esse termo, né, genérico, assim, esse termo geral, para se referir aos mesários, que são aquelas pessoas que trabalham ali dentro da sessão eleitoral, né? Então, quando a gente chega no local de votação e procura a nossa sessão, a gente tem aquelas pessoas, geralmente são 4 pessoas que trabalham dentro de cada sessão eleitoral, verificando o documento, direcionando o eleitor para a cabina de votação, conferindo a fila, prioridade na fila. Então, essas são as pessoas que trabalham como mesário. A gente tem outras pessoas também que trabalham na eleição, tá, Fernanda? São várias outras funções, pessoas que trabalham em serviços auxiliares, mas quando a gente está falando de mesário, a gente está falando dessas pessoas que estão ali atuando dentro de cada sessão eleitoral. Isso aí. E para quem, né, está pensando na sua primeira convocação e tudo mais, tem até um bom estímulo, não é isso? São 2 dias de folga por dia trabalhado para a Justiça? Exatamente, Fernanda, são benefícios, né, que são concedidos às pessoas que são convocadas e que atendem, né, a convocação da Justiça Eleitoral. O maior benefício de todos, né, que é o que faz as pessoas também procurarem esse trabalho, são os dias de folga. Então, para cada dia trabalhado ou para o treinamento que você realizou, né, para desempenhar aquela função, você tem direito a 2 dias de folga no seu trabalho. Então, a Justiça Eleitoral emite um documento após as eleições que te garante essas folgas, você apresenta esse documento ao empregador e negocia, né, diretamente com o empregador em qual data que você vai gozar essas folgas. Entendi. Esse é o maior benefício, tá, Fernanda, que as pessoas veem trabalhar para a Justiça Eleitoral. Entendido. Tem outros também, isso faz parte do currículo, por exemplo, de universitários? Então, a gente tem alguns outros benefícios, né? Por exemplo, isenção de taxa em concurso público, quando está previsto em edital. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem uma lei do governo do estado que prevê, tá, a isenção de taxa para todos os concursos oferecidos pelo governo do estado, para quem atua nas eleições. A gente tem situação também de desempate em concurso público, quando está previsto em edital. A gente tem também auxílio alimentação, que é pago aos mesários, né, no dia da eleição. Então, são vários outros benefícios aí para atuar como mesário. Isso. Tem pessoas que querem trabalhar, que são convocadas, e tem aquelas que não podem ou não querem. E aí, eu vou pedir para que a gente faça essa pergunta. Quem está aqui no estúdio conosco também, hoje é dia também de CBN Política, é a Letícia Gonçalves, nossa comentarista de política. Daqui a pouquinho a gente atualiza os nossos ouvintes também sobre as últimas informações da cobertura das eleições. Fala com a Rosiane, Letícia. Olá, bom dia, Rosiane, bom dia aos ouvintes da CBN. Nunca aconteceu de eu ser convocada para ser mesária, não, mas eu fico pensando, se acontecer, por exemplo, a Fernanda e eu, nós trabalhamos bastante no dia da eleição. A gente não tem condições de trabalhar lá como mesária justamente por isso, né? Aí como é que faz se a pessoa recebe uma convocação para ser mesária e não quer ou não pode? Ei, Letícia, bom dia. Então, na verdade, são situações, a gente tem
situações diferentes aí, né? A pessoa, ela não pode pedir dispensa do trabalho dela na eleição simplesmente porque ela trabalha no dia da eleição, né? Por exemplo, eu trabalho numa empresa que ela funciona no dia da eleição, então por isso eu vou pedir dispensa do trabalho eleitoral. E por que isso? Porque a justiça eleitoral, ela prevê que o trabalho para a justiça eleitoral, ele pressupõe qualquer outro, né? Então, você tem preferência de atender à justiça eleitoral do que trabalhar para o seu empregador naquele dia. Então, se você foi convocado para trabalhar na eleição, o empregador ele tem a obrigação de te dispensar do trabalho no dia da eleição. Mas a gente tem situações, por exemplo, em que a pessoa nem pode ser convocada. Por exemplo, os policiais, né, as pessoas que trabalham nas forças de segurança, elas nem podem ser convocadas para trabalhar na eleição. Por quê? Porque esse é um trabalho essencial, que a gente não pode deslocar essas pessoas dos seus postos de trabalho para atenderem a convocação da Justiça Eleitoral. E a gente, às vezes, tem uma situação em que a pessoa recebeu a convocação, mas ela já estava com uma viagem pré-agendada, ela não sabia que ela ia ser convocada, um compromisso que ela não tem como desmarcar. Então, são situações que o juiz eleitoral de cada cartório vai avaliar caso a caso. E aí você vai entrar em contato com o seu cartório eleitoral, você vai apresentar as documentações, as suas justificativas, e o juiz eleitoral vai avaliar, né? E aí você pode conseguir a dispensa dessa convocação. Rosiane, a gente está na fase do mesário voluntário? Estamos sim. Na verdade, essa fase ela nunca acaba, tá? A gente fica com o nosso cadastro de mesário voluntário aberto, né, a todo tempo. Então, as pessoas que desejam trabalhar na eleição, elas podem acessar o site do TRE Espírito Santo e lá elas vão se cadastrar como mesário voluntário. Fica lá naquela aba Serviços Eleitorais. A gente tem lá canal da mesária e do mesário. Ali a pessoa se cadastra para trabalhar na eleição. E depois entra o processo de convocação daqueles que não são voluntários, mas são obrigatórios, é isso? Aqui no Espírito Santo, Fernanda, a gente tem um número muito grande de mesários voluntários, tá? Eu falo que a gente, sei lá, tá? Em alguns municípios, a gente se aproxima dos 100% de mesários voluntários. Você fez o cadastro lá no site como mesário voluntário, você vai ter que aguardar o contato do cartório eleitoral, porque esse registro, esse cadastro, ele chega para os cartórios eleitorais que vão avaliar o perfil daquela pessoa, com as vagas disponíveis para trabalhar, e se você for convocado, você vai receber uma comunicação da Justiça Eleitoral. É isso, Rosiane. Quem que se acidenta ou fica doente às vésperas de uma convocação, como é que a gente procede? Não só mesário, porque tem toda uma estrutura na sessão eleitoral, né? Sim, essas pessoas, né, elas precisam entrar em contato com o cartório eleitoral, vão apresentar a documentação, né, que comprova o impedimento, e elas vão ser dispensadas, sim, do trabalho, tá, Fernanda? Seja no primeiro ou seja no segundo turno, porque quando você é convocado para atender os 2 turnos, né? A convocação, ela já abarca aí os 2 turnos da eleição. Aí vamos supor, eu fui convocada, trabalhei no primeiro turno, mas aí me acidentei, estou com um problema sério de saúde, não vou conseguir trabalhar no segundo turno. Aí você vai pedir a dispensa, então, relativo só ao segundo turno. Mas essas pessoas têm direito, sim, de pedir dispensa, e o cartório eleitoral substitui por outros voluntários. Entendido. Como que funciona esse exército aí de voluntários para a Justiça Eleitoral? Quantos são? Olha, Fernanda, aqui no Espírito Santo, assim, entre mesários e pessoas que compõem, né, as demais funções, a gente chega perto aí de 50 mil convocados pela Justiça Eleitoral. Só mesários, a gente está falando aí de 40 mil pessoas aproximadamente. Então, é realmente um exército, né, de pessoas que são convocadas aí pela Justiça Eleitoral para que a gente consiga efetivamente realizar as eleições. Entendido. Algumas perguntas chegando, uma delas é de um perfil aqui que me disse que ele tem muita dificuldade com a biometria dele. Alguma orientação para ele, Rosiane?
Então, Fernanda, a gente tem essas situações, né? Às vezes a pessoa tem, até por problemas de saúde mesmo, e aí a biometria é de difícil reconhecimento, mas essas pessoas, elas não são impedidas de votar, né? O que acontece é que ele vai fazer as tentativas ali de reconhecimento de forma biométrica na urna eletrônica, e caso não seja possível ser reconhecido dessa forma, o mesário vai habilitar ele naquele modo antigo que a gente fala, né, que era o que a gente vivenciava antes da biometria. Ele vai assinar o caderno de votação, vai fazer a checagem com o documento de identificação que ele apresentou e ele vai ser habilitado para votar. Te agradeço pela entrevista mais uma vez, hein? Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. É nosso.